Boa tarde. Vamos então começar a horas, como as regras. Bem-vindas, bem-vindos à primeira sessão daqui do ciclo de inteligência artificial e interação no mundo físico. Eu queria só... O meu nome é Pedro Lima, vou ser um dos moderadores hoje, sou um dos organizadores, juntamente com o Pedro Silva, e ia fazer só algumas breves palavras de apresentação do que é o ciclo. Isso vai ser um bocado mais desenvolvido depois. De qualquer maneira, haverá também oportunidades depois das pessoas fazerem perguntas e, portanto, estamos bem. Isto vai ser, está a ser organizado pelo Instituto Superior Técnico e pelo Instituto de Sistemas e Robótica, que faz parte do LARCIS, e aproveitámos o facto de haver aqui a exposição de arte e ciência envolvendo os robôs pintores do Lionel Moura, que neste caso é algo que foi patrocinado pelo INESC-ID, mas que curiosamente, isso é simpático, é algo que começou também no ISR, portanto o Lionel Moura, aí por volta de 2001, 2002, foi procurar algum tipo de ajuda para fazer isto do ponto de vista técnico. Falou com o professor Henrique Garcia Pereira, na altura não formado no técnico, com uma pessoa que trabalhava no ISR, com o Vitorino Ramos, e depois, entretanto, a gente transferiu para uma empresa que é uma spin-off nossa, que é a IDMind, e foi aí que tudo começou. Portanto, até nesse aspecto há uma ligação aqui que é engraçada e que eu gostava de destacar. Muito bem, eu queria agradecer, obviamente, muito ao técnico por nos ter aqui permitido usar este espaço e fazer toda a divulgação, e em particular à Joana Valentunes, à Bárbara Teixeira, que é a pessoa da comunicação do ISR, que também mobilizou muitas das coisas que aqui temos hoje, inclusive ali uns vinhos backgrounds. E queria explicar-vos rapidamente em que é que vai consistir o ciclo. Portanto, o ciclo tem muita intenção sendo que hoje em dia a inteligência artificial, como todos sabemos, está na moda, é algo que, tanto para as pessoas mais técnicas como para o cidadão não tão mobilizado para esses assuntos, chama a atenção e tornou-se algo muito imediato, muito relevante. E normalmente as pessoas que trabalham em áreas como nós, no ISR em particular e no LARCIS também em particular, normalmente as áreas daquilo que nós chamamos de ligação ao mundo físico não estão tão cobertas. Estão mais aquelas que não há uma interação direta, é o mundo digital, como lhe chamamos apenas por simplicidade. E é isso que nós queremos destacar aqui em 5 sessões, em que hoje vamos fazer uma apresentação mais genérica dessas sessões com os moderadores de cada uma delas, mas depois teremos no dia 3 de outubro a Indústria do Futuro, Inteligência Artificial, Robótica e Serviços. E normalmente, uma coisa que eu queria explicar é que nós teremos sempre um painel que tem uma pessoa que, neste caso, é sempre alguém do LARCIS que vai ser moderador ou moderadora, depois tem sempre uma ou duas pessoas do ISR e depois o resto são pessoas de fora, em geral, de fora mesmo do técnico propositadamente. E, por exemplo, no caso deste, da Indústria do Futuro, IA, Robótica e Serviços, a moderação vai ser do professor José Santos Vitor, depois vamos ter o professor Rodrigo Ventura, do ISR, e a doutora Cassino Marconcino, da Critical Tech Works, e mais algumas pessoas que ainda não confirmaram a presença. Depois teremos cidades e casas inteligentes, como a IA transforma o espaço comum, no dia 21 de novembro, e aí teremos o professor Paulo Ferrão a moderar, depois o professor João Paulo Costeira, do ISR, Paulo Calçada, da Porto Digital, Ernesto Morgado, da Ciscog, e ainda temos pelo menos mais uma pessoa pretendente. Redes inteligentes para um futuro sustentável, energia, água, ambiente e agricultura, IA, digo eu, 12 de dezembro de 2025, com 2 pessoas do ISR, António Pascoal e Alexandre Bernardino. A moderação vai ser do professor Tiago Domingos, está aqui também. E vamos ter também pelo menos mais uma pessoa, João Coimbra, da Quinta da Chova, mas em princípio mais uma além dele. Depois, IA na Saúde, já no novo ano, em 23 de janeiro de 2026, diagnóstico, tratamento e cuidados personalizados, temos aqui um painel grande, temos a moderação da professora Patrícia Figueiredo, e depois teremos a Catarina Barata, também professora no técnico e do ISR, Francisca Leite, da Learning Health Luz Saúde, Henrique Martins, do ISCTE-UL, e Marco Manso, da Particle Summary, e ainda estamos a tentar arranjar mais uma pessoa. E last but not the least, temos a ética e responsabilidade social da IA, dia 13 de fevereiro de 2026, com o professor Nuno Jardim Nunes, que hoje infelizmente à última hora não pôde estar aqui, mas que já tem o painel completo, e temos Teresa Almeida, neste caso não é do ISR, é do ITI, também do LARCIS,
O Luís Barreto Xavier, que está ali, deu-nos a honra hoje de estar presente. Eu não sei se me esqueci de mais alguém, porque eu não conheço todas as pessoas pessoalmente, portanto, se algumas das outras pessoas tiverem, agradeço que nos diga. Dr. Paulo Mota Pinto, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e pronto, é isso, já tinha dado a ser moderador. Portanto, bem-vindos, bem-vindos, e vamos iniciar a primeira sessão. Eu vou passar a palavra ao Sr. Boa tarde, obrigado, Professor Pedro Lima. Eu agora ia pedir aos participantes neste primeiro painel que viessem sentar-se deste lado, para as pessoas poderem ver e ouvir melhor. Professor José Santos Vítor, Professor Paulo Ferrão, Professor Tiago Domingos, Professora Patrícia Figueiredo, o Professor Nuno Jardim Nunes hoje não está, e o Professor Arlindo Oliveira, que é uma espécie de guest star para animar a interação hoje. Boa tarde a todos e mais uma vez obrigado por terem aceitado participar desde já neste ciclo. Ia começar pelo Professor José Santos Vítor, que é um pivô e moderador, pivô que também ajudou a compor o Fórum Indústria do Futuro, Inteligência Artificial, Robótica e Serviços, mas já agora, embora provavelmente toda a gente o conhece, mas referir aqui alguns aspectos básicos do que o caracteriza. É professor catedrático distinto no Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores no Instituto Superior Técnico, é presidente do LARCIS, Laboratório Associado de Robótica e Sistemas de Engenharia, é uma referência internacional nas áreas da robótica cognitiva, visão por computador e sistemas de aprendizagem inspirados em processos biológicos, e uma parte desse percurso foi feita no ISVAB, que foi fundado por si no quadro do Instituto de Sistemas e Robótica de Lisboa, de que também já foi presidente. E, portanto, ficamos por aqui em termos de currículo para passarmos às outras partes de desenvolvimento. Professor Santos Vítor, a primeira vez que me encontrei consigo numa circunstância desta natureza já foi há algum tempo. Em 2008, 2009 e 2011 fizemos 3 séries de conferências que na altura se chamaram das sociedades humanas às sociedades artificiais, mas agora as coisas estão um bocadinho diferentes em termos de coisas novas que existem, novas oportunidades, novos desafios, e o painel que vai moderar e que ajudou a compor, Indústria do Futuro, Inteligência Artificial, Robótica e Serviços, traz um conjunto de questões, possibilidades, robôs de serviço, linhas de montagem adaptativas, otimização de estoques, logística, ajudar a planear percursos adequados para a distribuição, acompanhamento de veículos, por exemplo. Há todo um mundo aqui, sabendo que não vai esgotar nem vai fechar o tema do que será o seu painel, mas gostávamos que hoje nos desse umas primeiras ideias do que é que está em causa em termos de utilização da inteligência artificial nestes domínios. Muito bem, muito obrigado também pela apresentação simpática. Da parte curricular faltou apenas de ser adepto do Benfica, mas não sei se eu prefiro, se calhar não queria referir isso, que está agora a jogar, mas pronto, fica essa nota também. Pronto, sobre o tema, eu acho que de facto vivemos uma época muito excitante, quer dizer, todas as pessoas acham que as suas épocas foram excitantes, a nós compete-nos achar que a nossa também o é, e achamos que é. E no caso da inteligência artificial, portanto, há uma série de o que se tem notado nos últimos anos, de forma surpreendentemente rápida, diria, é que uma série de métodos que vinham a ser investigados desde há muito tempo, não nasceram hoje, começa a ser possível fazer o deployment, portanto, a instalação na indústria, em sistemas, na sociedade, em produtos e serviços, etc. Portanto, isso é uma grande diferença. No caso da indústria, que vai ser, portanto, nós vamos falar de alguns casos de aplicação industrial, e eu gostaria de sublinhar o aspecto do painel, que é a questão do mundo físico. E, basicamente, quando pensamos na robótica, que é uma parte da inteligência artificial, é uma parte da inteligência artificial que tem corpo físico, não é só uma parte mental ou abstrata, portanto, existe um corpo físico. O que acontece é que a robótica nem sequer é um tema novo. O que é novo é que nós, enfim, desde os anos 50, antes do milénio passado, portanto, que já muitas fábricas abundavam os robôs, a diferença é que o mundo dos robôs e o mundo dos humanos era segregado. Onde estava o robô não entrava o humano, e onde estava o humano não entrava o robô, simplificando. O que nós temos agora
haver uma convergência. É nestas fábricas, o Porfírio deu alguns exemplos, na saúde, nas nossas casas, nas ruas, com a navegação autónoma. Portanto, chegou o momento em que nós vamos ter que partilhar o espaço, portanto, com o mundo físico, com os robôs, portanto, e isso surge uma série de desafios. Portanto, a movimentação, estes sistemas que se movimentam, têm que percepcionar o mundo à sua volta. Isso é um desafio muito grande. E eu, como gosto da ligação biológica, que foi aqui referida, queria dar talvez 3 exemplos. Não sei se tenho mais 2 minutos. Pronto. Portanto, uma questão tem a ver, se nós olharmos para a evolução, portanto, há um aumento na evolução da natureza, da biologia, há cerca de 550 milhões de anos atrás, que é a chamada explosão câmbrica, em que as espécies que existiam à face da Terra até então eram basicamente células individuais, pequenos organismos, que não tinham vidas muito interessantes, e há ali um período em que há uma grande diversificação e mais ou menos começa a sair a família das espécies que hoje em dia mais ou menos existem no planeta. E surge aí um momento em quando aqueles pequenos animais se agrupam, portanto, em mais células e começam a ter que se deslocar no mundo físico e têm que olhar para o mundo físico, olhando não só através da visão, mas sensores químicos ou físicos, mas portanto, quando têm que percepcionar e movimentar-se no mundo físico, a complexidade explode. Portanto, e é isso que está na gênese da sofisticação do sistema nervoso desses animais, portanto, isso começa a tornar-se mais complexo a partir daí, e no caso dos vertebrados até, portanto, há a criação depois do sistema nervoso central, o cérebro, e depois o sistema nervoso periférico. Portanto, a necessidade também na natureza de evoluir, de tocar, de interagir, de estar presente, de movimentar-se no mundo físico, foi isso uma grande driving force para nós sermos hoje aquilo que somos e o nosso cérebro ser hoje aquilo que nós achamos que é. Pronto, eu acho que isso é uma fonte de inspiração, é um bocadinho, portanto, também na robótica, acho que isso é relevante, esta comparação. Há um outro animalzinho que eu também descobri há não muito tempo, que é uma espécie de uma planta submarina que se chama, acho que é tunicato. É uma espécie de uma alga que está ali presa às rochas. É um bicho muito simples. Pronto. E aquilo não tem uma vida muito interessante, mas basicamente eles nascem com uns esporos, portanto há os tunicatos, estão agarrados às rochas, portanto, e fazem nascer assim uns esporos, e os esporos, portanto as larvas, têm que se movimentar. E nessa fase em que se tem que movimentar, tem ali um conjunto de quase neurónios que têm de processar uma série de informação à sua volta, um princípio... Tem que controlar a parte motora, que é uma das funções do cérebro que nós temos, não é? Percepcionar, controlar a parte motora. E esses peixarocos andam para ali há algum tempo, portanto, a vaguear no mar, a controlar movimentos do corpo, até que finalmente aterram numa zona que eles acham que é interessante, não sei bem porquê, e agarram-se. E depois o resto da vida estão agarrados à rocha, e aquilo é tão interessante, porque no momento em que eles deixam de se movimentar e explorar o espaço físico, basicamente essa parte mais sofisticada do sistema nervoso, ou do mini-cérebro, chamemos assim, deixa de ser relevante. E deixa de tal maneira de ser relevante que há uma espécie de uma metamorfose do animal e ele consome, isto é assim um bocadinho, estou a exagerar na metáfora, mas consome o seu próprio cérebro. Portanto, consome aquelas células, já não servem para nada, e portanto, deixando de se movimentar no espaço físico, as necessidades, enfim, cognitivas é um exagero, mas enfim, a mini e micro-inteligência do animal são, de facto, a exigência é muito menor e ele, de tal maneira, é que ele dispensa o cérebro e consome o cérebro, transforma aquilo em energia, o alimento, e continua a viver alegremente dessa maneira. Pronto. Só para realçar a importância do mundo físico no desenvolvimento da inteligência, na nossa e dos tunicatos, acho que é esse o nome em português. Um terceiro exemplo que temos estado a olhar agora recentemente ali com o meu colega, o Alexandre Bernardino, que está ali, e que tem a ver com os sistemas de inteligência artificial, da quantidade de dados que eles consomem, da energia desproporcionada que é consumida, e nós temos estado a olhar com interesse para a aranha saltadora, que é um peixaroco também, mais uma vez, portanto, a biologia tem exemplos notáveis, que é um bicho mínimo, abundante, está por aí por todo lado. Portanto, a partir de hoje espero que tenham mais cuidado, não pisem tantas aranhas saltadoras, que são fenómenos da evolução.
Há mais espécies de aranhas saltadoras do que mamíferos à face da Terra. E essa aranha saltadora é muito interessante. Tem 4 pares de olhos, não 2, mas 4, sendo que 2 deles não são residuais da evolução, não fazem grande coisa. Há 2 deles que estão à frente, são que eles chamam olhos telescópicos. Inclusive, ela consegue apontar, move uma parte do olho dentro da cabeça e consegue apontar para o que está à sua volta. Faz proezas num mundo complicado, que é um mundo difícil, muitos obstáculos. Anda à procura de presas para comer, anda a fugir de predadores, anda à procura de namorados e namoradas, quando chega a reprodução, não é? Portanto, fazem essas coisas excepcionais. E o animal tem uma estrutura, portanto, é super eficiente energeticamente. Elas comem uma vez por mês, é energia suficiente para o resto do processamento. Portanto, o cérebro está bem organizado, os sensores estão bem organizados, o processamento que é feito é notável porque é uma arquitetura muito diferente da arquitetura do cérebro humano, que basicamente tem informação sensorial e depois vai integrando em várias layers de processamento. No caso da aranha saltitona, cada par de olhos faz o seu processamento e é como se fosse um cérebro separado e a integração surge numa fase mais posterior. E, portanto, faz pensar se este tipo de arquiteturas computacionais, inclusive, não serão até caminhos interessantes para que a inteligência artificial consiga lidar com o mundo físico e uma inspiração para estes temas. Está bem assim? Ficamos com a curiosidade de saber como é que isso depois se liga à indústria, aos serviços, à logística, etc. Mas acho que é um bom motivo para virmos ver essa sessão. Obrigado. Muito bem. Então, eu passaria... Eu acho que eles não se vão importar se eu os tratar por tu, em vez de mantermos o professor... Ótimo, obrigado. Eu passaria para o Paulo Ferrão, que vai moderar a sessão de cidades e casas inteligentes, como a IA transforma o espaço comum, e também fazendo aqui uma muito curta biografia de um extenso currículo. O Paulo é professor catedrático distinto no IST, é presidente do IN+, faz parte do LARCIS, o Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento, foi presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia entre 2016 e 2019, foi também diretor do programa MIT Portugal, de 96 a 2016. E a sua investigação foca-se em ecologia industrial, sistemas energéticos e sustentabilidade urbana, sendo coautor do livro Sustainable Urban Metabolism da MIT Press. Por esta última parte, já percebemos que não vamos só, se houvesse dúvidas, falar de robótica, apesar de ser normalmente a primeira coisa que muitos se lembram quando falamos da interação da IA com o mundo físico, mas, embora também possa haver robótica nos ambientes urbanos, nas casas, a interagir com as pessoas, há muitas outras coisas que são sistemas que podem envolver IA e que interagem com o mundo físico. Penso que é isso que tem mais que o Paulo nos vai falar. Muito obrigado. Eu não consigo falar dos últimos milhões de anos como ao Santos Brito, mas vou-me focar nos últimos 15 ou 20 e dizer que, do meu ponto de vista, portanto, da sustentabilidade e das cidades, que bom que a IA aparece agora. E queria explicar porquê. Portanto, nós vivemos num mundo muito previsível deste ponto de vista até há umas 2 décadas. O que é que aconteceu de há 2 décadas para cá? Aconteceu que nós, de facto, temos esta ambição forte de ser sustentáveis e, claro, nesta lógica da casa e das cidades, um vetor essencial é a energia. Portanto, e a energia, que antes era altamente previsível, portanto, nós produzíamos, por exemplo, eletricidade numa central térmica com combustíveis e gerimos a capacidade, a produção da eletricidade de acordo com as necessidades a cada instante. Quando agora temos as renováveis, isto deixa de ser possível, porque há uma grande variabilidade. E depois, como é que se gera esta variabilidade, também sem perceber na casa das pessoas como é que elas estão a interagir com os sistemas e a usar essa energia. Bom, cá temos um grande foco para a inteligência artificial. Perceber o comportamento, perceber as fontes e, acima de tudo, estruturar os sistemas que são múltiplos ao longo de toda a cadeia de utilização de energia, neste caso elétrica, e isso é um enormíssimo desafio. Portanto, ainda bem que temos hoje a inteligência artificial, até porque isso vai dar muito emprego. Portanto, como é que se põe estes sistemas a funcionar? Tudo isto é novo, tudo isto está a começar agora, e é agora um bom momento para aparecer, porque se aparecesse antes, se calhar não havia tanta aplicação para ela, é agora que ela é necessária. Se sair da casa, portanto, onde temos de facto perceber os comportamentos
enfim, adequá-los de alguma maneira ao sistema global e à natureza, aos recursos renováveis, o problema continua. Por exemplo, os resíduos. Os resíduos são uma área onde é precisa muita IA. Nós temos uma produção de resíduos que varia muito, enfim, de local para local, e temos um sistema de gestão de resíduos. Então vamos pôr uma coisa ao vidrão, ele está cheio, não está, como é que se programa a rota para que não ande um carro a ir buscar resíduos que não existem ou para que fiquem demasiado cheios. Mais uma vez, isto é uma combinação de comportamentos com ferramentas tecnológicas. Um grande campo para a IA. Pensemos na governança. Portanto, a governança, perceber as necessidades do cidadão. O que é que o cidadão quer? Porque muitas vezes nós inventamos o que o cidadão quer e depois, com base nesse modelo da nossa percepção do que o cidadão quer, é que vamos montar uma política e vamos disponibilizar um serviço. A IA também tem um campo enorme de perceber o que o cidadão quer. Coisas que eu não domino de modo nenhum, mas perceber isto através das redes sociais, perceber isto através, enfim, da interação das pessoas com múltiplos meios e mecanismos para providenciar uma melhor interação com as pessoas e atender melhor às suas necessidades. E depois, no fim, eu acho que falta integrar isto tudo. E isso é o campo, é algo que nós trabalhamos muito hoje em dia, é os gémeos digitais, que é modelar todas estas dimensões num xadrez geolocalizado, onde eu tenho os edifícios, tenho as paragens dos autocarros, tenho os caixotes do lixo e vou integrar tudo isto. Porque hoje não se pode, por exemplo, falar em gestão de energia só olhar para a casa quando a pessoa, por exemplo, está a carregar o carro elétrico na casa. Portanto, tudo isto passou a interagir. E qual é a necessidade que o cidadão tem de mobilidade? Qual é a melhor maneira de a providenciar? Portanto, às pessoas do IA, que estão aqui muitas e pioneiros aqui da nossa casa, muito obrigado por aparecerem agora, porque deste ponto de vista das casas e da cidade é o momento em que ela faz falta. Vamos trabalhar conjunto. E é isto que vamos discutir, com certeza, na sessão. Dirigi-me agora ao professor Tiago Domingos, que vai ser o moderador do Fórum Redes Inteligentes para um Futuro Sustentável, Energia, Água, Ambiente e Agricultura. O professor Tiago Domingos é professor associado no Instituto Superior Técnico, onde leciona nas áreas de Ambiente e Energia. No IST é coordenador do mestrado em Engenharia do Ambiente e lidera a plataforma IST Ambiente. É também presidente do MARTEC, Centro de Ciência e Tecnologia do Ambiente e do Mar, e a sua investigação tem-se focado na economia ecológica, modulação ecológica e agricultura sustentável. O seu painel, redes, energia, ambiente, agricultura, o que é que podemos esperar? Fontes de energia, gestão da água, a interação disto com a agricultura. Penso que estamos todos muito curiosos de saber como é que a IA é útil em todas estas áreas. Ok, muito obrigado. Vou encontrar aqui a distância certa, sem recorrer à IA para fazer isto. Muito obrigado pela oportunidade de aqui estar. Eu se calhar vou organizar aquilo de que nós falaremos no painel e no fundo este tema de um ponto de vista macro e de um ponto de vista micro. Do ponto de vista macro, pegando aqui nas palavras do Paulo, nós temos hoje como humanidade estas preocupações com a sustentabilidade, com o desenvolvimento sustentável, que é no fundo a tentativa de reconciliar a prosperidade que a humanidade conseguiu nos últimos séculos através do crescimento económico e do uso massivo de energia, conseguir conciliar isso com os impactos ambientais a que isso deu origem. No fundo, esse é o grande desafio da humanidade. Ora bem, como é que a humanidade, ao longo dos últimos 3 séculos, algo que foi inventado em Inglaterra, como é que nós criámos esta gigantesca prosperidade que nós hoje, a maior parte da humanidade vive, uns mais que outros, mas quase todos muito mais prósperos do que há 300 anos? Através da Revolução Industrial, através do uso de energia e através do uso de máquinas para aumentar a produtividade. Vou já dar um exemplo com a agricultura, que está no meu painel. Eu costumo falar do exemplo de que há 400 anos em Inglaterra um agricultor trabalhava a terra com um cavalo, ou com uma mula, ou com um boi, era pouco produtivo, só produzia alimento para a sua família e todos os ingleses eram agricultores. Hoje, o agricultor trabalha a terra com um trator de 100 cavalos, que significa que tem lá um motor que mobiliza a energia de 100 cavalos e, por isso, controla 100 cavalos, é 100 vezes mais produtivo e, hoje em dia, só 1% dos ingleses é que são agricultores e os outros 99% estão a fazer outras coisas,
muito variadas, claro. Uns são médicos, outros estão na City, depois podemos discutir se achamos que são todos igualmente produtivos, mas a realidade é que a prosperidade que nós conseguimos nestes séculos se deveu ao uso de máquinas para nos tornar mais produtivos. Primeira Revolução Industrial, a máquina a vapor. Segunda Revolução Industrial, o motor elétrico e o motor de combustão interna. Tipicamente a seguir fala-se da Terceira Revolução Industrial, a que aconteceu em